O circuito de resultados do projeto Campo Futuro, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apresentou levantamentos feitos com produtores de limão, abacate e uva dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em 2022 e mostram a composição de custos de produção, os impactos dos fertilizantes e mão de obras desses custos e análises econômicas da atividade. Vamos então saber um pouco mais desses dados agora com a Letícia Fonseca, que é assessora técnica da CNA. Seja bem-vinda, Letícia, é uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, a satisfação é nossa de estar aqui participando com vocês e de estar apresentando um pouquinho mais também sobre a fruticultura, né, sobre os custos desse setor tão importante para a gente. Bom, então quais os resultados que mais chamaram a atenção aí de vocês? Na verdade, esse ano, do geral dos painéis, né, de frutas, como você comentou, a gente levantou os custos de uva, aí foi tanto uva indústria quanto uva de mercado, né, uva de mesa, abacate e limão em algumas praças produtoras. E o que mais chamou a atenção para a gente é que, no geral, os resultados não estão positivos para o setor. A gente viu a elevação nos preços de mercado, né, de consumo para a população, mas em compensação o produtor não tem tido margens positivas. Quando a gente vai analisar a fundo esses painéis, na verdade, apenas 2 deles apresentaram uma margem líquida positiva, o que quer dizer que a receita está realmente arcando com todos os custos ali daquela propriedade, considerando tanto os desembolsos, né, realizados ao longo da safra, como também a depreciação do estoque que ele tem ali, né, das benfeitorias, dos equipamentos, e o prolabore do produtor, que é a remuneração que ele faz daquela atividade, do próprio trabalho, né? Então, isso é o que mais nos chama a atenção, na verdade. É um cenário que é preocupante para essas atividades. Ô, Letícia, e claro que a gente sabe que existe fruticultura em todo o nosso país, né, devido às nossas condições climáticas. Algumas regiões são mais fortes nelas do que outras. O que vocês conseguiram identificar, então, dentro desse cenário, desse estudo que vocês fizeram, quais as principais regiões e onde está sendo melhor remunerado, então, aí, essa questão dos produtores aí de frutas? Infelizmente, a gente não consegue chegar numa definição de qual a região está sendo melhor remunerada. O que a gente percebe são as influências em função do período que está sendo produzido, né? A gente vê essa oscilação, a própria região de produção e a cultura. Quando a gente pega limão, por exemplo, a gente fez o levantamento em São Paulo e em Minas, no norte de Minas. E a gente consegue fazer um comparativo entre as duas culturas, as duas regiões, por exemplo, avaliar a eficiência. Então, por exemplo, em Urupês, ali em São Paulo, como você comentou, a mão de obra foi um dos destaques, realmente. 60% da receita da atividade, ela já é destinada para pagar a mão de obra da execução ali, de toda a condução do pomar, da parte de colheita e pós-colheita. Então, é isso que a gente consegue avaliar, né? Eficiência entre as praças, entre as regiões produtoras para uma mesma cultura. Porque realmente a gente tem uma diversidade muito grande de frutas e uma diversidade muito grande de períodos de produção, né? Regiões irrigadas do limão, por exemplo, a gente tem uma diluição ao longo do ano, alguns produtores conseguem, inclusive, estar ofertando mais produto agora no segundo semestre, que os preços são mais atrativos e, em função disso, acabam também tendo uma margem mais interessante na atividade, uma rentabilidade mais interessante. Mas quando a gente vai, por exemplo, para as cadeias baúva, em regiões que não são irrigadas, a gente fica limitado àquele período do ano que tem uma maior concentração da colheita, concentração da oferta, né? E com isso acaba que os preços também ficam mais baixos, a remuneração da atividade também acaba ficando dependente disso. Isso também é muito interessante. Agora, quando vocês realizam esses estudos, né, essas informações que são apresentadas aí, elas são úteis para os produtores e também para toda a sociedade, principalmente quando vai entender esses desafios da cadeia, né? E quando a gente fala de desafios, o que vocês conseguiram elencar aí que os produtores precisam passar para ter condições melhores de trabalho aí no futuro? Com certeza, é muito importante para os consumidores, né, para a gente entender como funciona, né, a produção, quais são os ciclos, né, dessa produção, né, a sazonalidade, e para os produtores também no próprio desenvolvimento de políticas públicas. Em relação aos desafios, a gente conseguiu mapear alguns principais. E da mesma forma, vou citar aqui por culturas para vocês. Por exemplo, na uva, a gente fez o levantamento indústria e uva mesa. Para a uva indústria, o principal desafio que a gente
precisa trabalhar junto ao setor é a própria precificação desse produto. Hoje a gente tem uma precificação baseada no preço mínimo, que é uma política que é calculada em função do custo variável de uma cultura. Então, ou seja, se a gente calcula um preço ali, né, uma precificação em cima do custo variável, eu vou remunerar o produtor apenas em função do que ele está desembolsando e não em função do que ele investiu na atividade, quais os tratores, quais as benfeitorias ele teve que construir, e da mesma forma eu não vou estar tendo uma rentabilidade e uma segurança a médio e longo prazo dessa atividade. Então, é um desafio para a uva, né, para a uva indústria, seria justamente a forma de precificação dessa cultura. Quando a gente vai para o limão, a gente tem um desafio fitossanitário. Esse ano, a elevação dos custos, principalmente com os produtos fitossanitários, né, os defensivos, acabou deixando o produtor em uma situação de mais zelo, né? Pensar o que estaria realmente aplicando, como estaria lidando com aquela propriedade. E, em paralelo, acabou aumentando a incidência de uma doença que a gente tem que chama cancro. E isso impactou tanto no mercado interno, né, na qualidade, na produtividade dos próprios pomares, quanto também no mercado externo, porque a gente tem algumas barreiras fitossanitárias que a gente fala, né, na exportação. Então, ter a ocorrência, maior incidência, a detecção dessa doença impactou na comercialização do produto para o mercado externo, e a gente acabou tendo algumas cargas redestinadas no mercado interno, e essa maior oferta, né, essa maior concentração do produto no mercado interno acabou reduzindo o preço. Então, esse foi um desafio e segue sendo um desafio para o produtor de limão trabalhar com qualidade e com sanidade do fruto para que a gente tenha um preço condizente e consiga arcar com as despesas. Quando a gente vai para o abacate, na verdade, foi o ponto positivo, né, os resultados bons do levantamento esse ano. A gente viu, na verdade, um cenário bem interessante. Ele foi a única cultura que apresentou o lucro supernormal, ou seja, ele conseguiu arcar com todos os custos de desembolso, com depreciação, prolabore e remunerar o capital, remunerar a terra. E a gente considera dentro do projeto Campo Futuro uma taxa de 6%, né? Então, ele foi atrativo quando comparado a outros investimentos. E a gente tem visto que o desafio e o processo de adaptação que está sendo passado no setor, na verdade, é a tecnificação e também a ampliação de áreas do avocado, né, que é aquele abacatinho menor e que também é destinado à exportação. E é interessante justamente porque a partir do momento que o produtor busca se tecnificar, busca ter qualidade para ser aceito no mercado externo, a gente, enquanto consumidor nacional, também ganha com isso, porque o produto tem mais qualidade, a gente vê tem a rastreabilidade, a certificação, que são processos que garantem a segurança daquele alimento. O produtor tem uma remuneração melhor e, com isso, ele consegue investir também nessa propriedade. Certo. Para quem está chegando agora aqui no AgroMais, são 16 horas e 25 minutos. Eu estou conversando com a Letícia Fonseca, que ela é assessora técnica da CNA. A gente está falando sobre o custo da produção na fruticultura. Foi um estudo que a CNA realizou para identificar aí os principais meios de produção e onde esses custos estão aí mais fortes e pesando mais no bolso do produtor. Agora, Letícia, para a gente encerrar, passando por cima de todas essas questões aí, que são empecilhos, a gente ainda consegue enxergar na fruticultura brasileira um potencial grande de rentabilidade para os produtores, até mesmo que a gente tem exportado frutas aí com um crescimento muito significativo, movimenta esse setor também de forma muito significativa, e aqui no Brasil também nós temos um consumo de frutas muito grande também. O brasileiro é apaixonado por frutas, ele não consegue ficar sem. Isso está incentivado também o produtor aí a continuar aí nessa lida da fruticultura? Com certeza. É um cenário de desafio, é um cenário de adaptação, né, de aprendizado, mas tem um potencial gigantesco. No mercado externo, porque hoje nós somos, se não me engano, o 26º país exportador no mundo, então a gente tem uma grande caminhada ainda, um grande potencial a avançar, considerando que a gente é o terceiro maior produtor e na exportação a gente exporta só 3% do que a gente produz, mas principalmente também no mercado interno, porque o brasileiro sim gosta da fruta, gosta da diversidade, mas se a gente for considerar, por exemplo, a recomendação da OMS seria 200 gramas por dia, a gente não consome nem 70, o consumo per capita. Então, a gente tem
uma larga caminhada para percorrer, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E aí, falando um pouquinho dessa questão da rentabilidade, com certeza. E aí, parte do processo da tecnificação, de aprender, de trabalhar com novos materiais que são desenvolvidos, né, que são adaptados à região de cultivo, igual a gente teve, por exemplo, a uva na região nordeste do Brasil. Então, é um cenário positivo, mas é um cenário de aprendizagem para a fruticultura, para que a gente consiga realmente ampliar a produção, né, a produtividade e com qualidade desses produtos. Certo, então, Letícia, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais esse estudo que é tão importante para a fruticultura aqui do Brasil. Até um próximo encontro, foi uma satisfação falar com você. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição. Boa tarde.